Olá, graça e paz. Eu gostaria de fazer um devocional sobre unidade, sobre vida de igreja, sobre a necessidade e a importância. Quando eu me converti, eu ouvi uma palavra que os irmãos mais velhos sempre me diziam, que nós somos como brasas vivas e quando nós nos afastamos do fogo, essa pequena brasa acaba se apagando. E na época eu não compreendia muito bem, novo convertido, e às vezes eu ficava pensando que aquilo que as pessoas falavam sobre unidade, sobre estar perto da igreja de Deus, era algo que era até mesmo um exagero, não precisava ser dessa forma. Porém tem um texto em Efésios capítulo 4, verso 11 e 12, que diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, no verso 11 de Efésios, capítulo de número 4, o apóstolo Paulo começa dizendo que foi Deus quem deu homens, chamados de profetas, evangelistas, mestres e pastores, para a igreja de Deus. Esses são dons de Cristo para a igreja de Deus. Homens que têm a sua vocação, seu propósito, seu chamado para servirem a igreja, para equipar o corpo de Cristo, para instruir o corpo de Cristo sobre a vida de igreja, sobre o serviço a Deus e assim por diante. Então, nesse primeiro verso, nós aprendemos que Deus é quem deu esses homens. E esses homens, eles têm a finalidade, eles foram dados por Deus a fim de gerar aperfeiçoamento nos santos, ou seja, aperfeiçoamento na igreja de Deus. Primeiro, Deus deu esses homens, e segundo, esses homens são dados com um propósito de aperfeiçoar os santos, de equipar os santos, para que esses possam viver em unidade. Entendendo isso, nós vamos ver no verso 12 que Deus dá esses homens para a obra do ministério, e essa obra produz e gera edificação no corpo. Essa expressão corpo fala sobre a igreja de Deus, sobre o povo de Deus, sobre as reuniões na casa de Deus. Então, o apóstolo Paulo aqui está falando em primeiro ponto que a igreja deve ser ministrada por homens. Deus usa homens para ministrar ao coração da igreja. E em segundo, no verso 12, se nós formos perceber, há algo importante sobre a unidade da fé, que nós não somos somente ministrados, mas que nós temos o dever de aprender para ministrar uns aos outros, para que nós possamos crescer juntos na presença de Deus. Tendo entendido isso, para que Deus faz essa obra no seio da igreja? Por que Deus ele demonstra a importância de congregarmos, por exemplo, a importância de nos reunirmos com o seu povo? No verso 13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então aqui eu encontro uma resposta a muitos corações que dizem: por que eu devo congregar? Por que eu devo fazer parte de uma igreja? Por que igreja é importante? Por que o culto é importante? O culto ele é importante e é respondido no verso 13 do capítulo 4 de Efésios, que diz que nós, quando estamos sendo ministrados através do corpo de Cristo, nós iremos chegar à unidade da fé. Ou seja, nós iremos crer em um só Deus, nós iremos crer em um só Senhor, nós vamos entender o plano da redenção e nós estaremos unidos através desse plano. Nós não estaremos unidos através daquilo que é pessoal de cada um. Mas quando nós somos ministrados pelos homens que Deus dá, quando nós somos ministrados pela igreja que aprendeu, que está equipada e que está agora ajudando aquele que está ao seu lado e que é mais imaturo, nós vamos começar a crescer, nós vamos começar a frutificar, nós vamos começar agora a produzir. E essa produção, ela vai gerar unidade da fé. Também o que acontecerá no seio da igreja, além de ser uma igreja unida, uma família de Deus, ela vai conhecer o Filho de Deus. Isso é importante, porque Deus, ele se revela
através da sua igreja. Deus se revela através da exposição das Escrituras, que é feita no culto público, que é feita na igreja através dos seus ministros, através dos seus servos, através do seu povo, seja por cânticos espirituais, seja através do serviço, seja através da oração, seja através da intercessão. Quando nós participamos da unidade da fé, quando nós somos ministrados, nós conheceremos mais profundamente o Filho de Deus. E terceiro, o fruto da unidade, ela produz maturidade, ela produz crescimento pessoal e o crescimento do corpo da igreja. Então Deus, ele dá homens para que equipe a sua igreja equipada começa a ministrar um ao outro, que vai produzir unidade de fé, que vai produzir conhecimento do Filho de Deus e também vai produzir maturidade. Verso 13 diz que nós vamos chegar à medida da estatura completa de Cristo, a varão perfeito. Então, à medida que você congrega, à medida que você participa daquilo que Deus está fazendo através da igreja, você é aperfeiçoado no Espírito, você ganha maturidade, você ganha entendimento, compreensão. E isso produz em você Cristo e o seu caráter. Então, a importância da igreja está naquilo que ela ministra. A importância da igreja está naquilo que ela crê. A importância da igreja está em sua reunião conjunta como corpo. Nós podemos ver, irmãos, que há um propósito em sermos ministrados um ao outro, um pelo outro. Há um propósito de ter ministros ministrando a vontade de Deus sobre o povo de Deus. E esse propósito se encontra, se nós formos olhar aqui, irmãos, no verso 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. O propósito da unidade, o propósito da exortação, o propósito a qual Deus estabelece quando nós somos corrigidos, quando nós somos direcionados, quando nós somos alinhados com aquilo que a Escritura define que é a vontade de Deus, é que nós iremos vencer a inconstância. É que nós iremos vencer, irmãos, a inconstância, ou seja, nós nos fortaleceremos para que nós possamos continuar, para que nós possamos perseverar em fazer a vontade de Deus. E por que muitos não gostam da comunidade? Por que muitos não gostam da igreja? Porque essas pessoas serão confrontadas, essas pessoas serão discipuladas e cuidadas. E o fruto de tudo isso é que você não vai se tornar mais inconstante. Ou seja, você não vai ficar indo para um lado e para o outro, buscando coisas novas ou inovações que falem no nome de Deus. O segundo fruto é que nós vamos crescer. Ou seja, quando nós amadurecemos, quando nós não somos mais meninos inconstantes, levados por vento de doutrina, pelo engano dos homens, que vão enganando de forma fraudulenta, nós vamos fazer o que, irmãos? Nós vamos nos fortalecer no Senhor, nós vamos começar a servir a comunidade e nós vamos crescer de forma pessoal. Por isso que existe diversos cristãos que são imaturos acerca da fé. Por quê? Porque eles não aceitam a correção, eles não aceitam a direção, eles não aceitam o aperfeiçoamento de Deus que vem através da igreja. E por vezes eu ouço pessoas dizerem assim, olha, a igreja perdeu o amor. E quando você ouve a pessoa responder o porquê que a igreja perdeu o amor, geralmente é porque a igreja confrontou a pessoa em um pecado pessoal. E essa pessoa, no seu egoísmo de não querer viver em comunidade, de não querer viver em uma unidade de fé, em não querer conhecer o Filho de Deus, essa pessoa diz, essa pessoa não tem amor, por quê? Porque ela não deixa eu viver uma vida que destrua a mim mesmo. E esse é o papel da igreja. Por isso que a igreja incomoda a sociedade. Porque a igreja vai olhar alguém que está perdido, alguém que está indo por um caminho inconstante, por doutrinas de homens, por aquilo que é errado, que não é segundo a verdade, e a igreja então vai fazer o quê? Vai exortar, vai ensinar. A igreja então vai aperfeiçoar aquele homem. Mas tem aqueles que dizem que a igreja não ama porque faz isso. Esse é o papel da igreja.
Isso é a vida de igreja. Isso é a vida de comunidade do povo de Deus. Isso é a família de Deus. E para terminar, o verso 15 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então nós devemos seguir a verdade, ouvir a verdade em amor, expressar a verdade em amor, para que o outro seja aperfeiçoado e o outro cresça. E quando nós vamos exercendo aquilo que Deus nos chamou, que é viver em unidade, que é viver em comunidade, que é ministrar e ser ministrado por alguém, nós vamos crescer, nós vamos fazer o quê? Expandir o corpo de Cristo. Mais pessoas serão acrescentadas e mais do conhecimento de Deus será acrescentado no nosso coração. Então, a igreja é importantíssima para que você cresça no conhecimento do Filho de Deus, para que o caráter de Deus cresça em você. Você precisa ser ministrado por alguém. Amém? Deus abençoe sua vida.